Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como título A Importância do Arrependimento, parte 2. E nós baseamos a nossa mensagem naquela passagem em que o Senhor Jesus alertou Pedro para que ele vigiasse e não caísse em tentação. Mas ele não ouviu o conselho do Mestre e por 3 vezes negou o Senhor Jesus. E tudo isso aconteceu porque nós constatamos que Pedro resolveu agir por conta própria. O Senhor não havia lhe dito que agisse daquela forma. Tampouco havia recomendado que cortasse a orelha de quem quer que fosse. Diante da precipitação do discípulo, o Senhor Jesus ordenou: basta. Era como se o mestre tivesse dito: pare. Eles vieram me prender. Vocês deveriam estar vigiando e orando. No entanto, ficaram dormindo. Em seguida, na presença de todos, Jesus restaurou a orelha de Malco, pois este era o nome do servo do sumo sacerdote. Naquele momento, Jesus, em virtude da precipitação de Pedro, operou um milagre extraordinário. Reimplantou a orelha decepada de Malco. Embora preso, o Senhor Jesus realizou um grande milagre. Quanto a Pedro, por causa da sua intemperança, caiu pela 3ª vez. E quantas vezes nós também cometemos o mesmo erro de Pedro? Você mora em uma casa pequena, por exemplo. E em vez de saber se Deus tem um propósito para a sua vida naquele lugar, você se muda para um outro bairro, sem nada perguntar ao Senhor. Ou então, você trabalha em uma certa empresa, mas resolve sair à procura de outro emprego que lhe propicie um ganho maior. Você faz tudo isso sem consultar a vontade de Deus. E depois, ao enfrentar certos problemas, por causa das decisões tomadas sem o aval divino, fica chorando e perguntando a Deus: Pai, por quê? Pode ser, por exemplo, que você esteja morando em São Paulo e o Senhor Jesus queira que você permaneça nessa cidade por mais um tempo, pois Ele quer enviar uma família, por exemplo, de Santa Catarina ou do Ceará, para morar perto da sua casa. E sabe por quê? Porque Ele quer que você fale de Jesus a essa família, para que ela possa ser salva. Não pode haver algo mais glorioso do que ganhar uma alma para o reino de Deus. Vale muito mais ganhar uma alma para Jesus do que possuir todo o ouro e toda a prata que há no mundo. Precisamos orar constantemente para sabermos a vontade de Deus. Não podemos agir por conta própria. É preciso que entreguemos a nossa vida nas mãos de Deus. Não podemos continuar agindo por conta própria, eu repito. Há muitas pessoas que experimentam fracasso, porque não consultam mais a vontade de Deus. Pensemos um pouquinho no caso de Pedro. Em sua precipitação, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, obrigando o Senhor Jesus a intervir prontamente. Se Jesus não estivesse lá, ou não tivesse operado aquele milagre, com certeza, Pedro iria para a cadeia como criminoso, assim como seu ministério não se realizaria. O que diremos da moça que deseja se casar de qualquer maneira? De repente, surge um rapaz bonitão, que tem muito dinheiro, e ela fica impressionada com isso. Então, se casa com tal rapaz, mas descobre que ele é um indivíduo inescrupuloso. Se lhe perguntarmos por que se casou com tal rapaz, talvez responda: ele era o homem da minha vida. O mesmo pode acontecer com um rapaz precipitado. É preciso orar e buscar a orientação de Deus, porque o casamento é coisa séria, é definitivo. Devemos então perguntar ao Espírito Santo se vai dar certo ou não o que pretendemos fazer. São muitas pessoas que fizeram um mau casamento, usam do divórcio, que é abominável diante de Deus, e os filhos sofrem. Essa situação poderia ter sido evitada se os cônjuges tivessem consultado a vontade de Deus. É importante ver os filhos de Deus que compram, vendem, negociam e firmam contratos sem se preocuparem com a vontade de Deus. Se obtêm sucesso, consideram-se vitoriosos e espertos,
mas se fracassam, ficam chateados e começam a indagar do Senhor o porquê. Pedro, em sua autoconfiança, não orou nem vigiou. Ele não levou em conta as recomendações do Senhor Jesus. Agiu por conta própria e, por pouco, não se comprometeu irremediavelmente. A coisa mais importante a ser feita na vida nossa, depois de aceitar o Senhor Jesus, é procurar a sua vontade e se submeter completamente a ela. Então, por que agir por conta própria? Quando a prisão do Senhor Jesus ocorreu, Pedro começou a segui-lo de longe. Não pode existir coisa mais triste do que fazer isso. O Senhor Jesus é para ser seguido de perto. Se você não o seguir de perto, é sinal de que você ficará perto de alguém totalmente indesejável, o diabo. Procure hoje mesmo aproximar-se de Cristo. Como Jesus estava preso, o impetuoso Pedro começou a se acovardar. Se ele tivesse seguido o mestre de perto, correria o risco de ser preso também. Cristo, por amor a nós, havia se entregado voluntariamente aos inimigos. Se ele quisesse na ocasião, poderia ter convocado mais de 12 legiões de anjos para abater os seus molestadores. Mas não era o seu intento agir dessa forma. Pedro deveria estar ciente dessas verdades. Não se lembrava ele, por acaso, dos grandes sinais operados pelo Mestre? Não estava ele junto ao Filho do Homem quando ele repreendeu o mar agitado e os fortes ventos que sacudiam a pequena e frágil embarcação? Pedro não se lembrava de nada disso. Estava acovardado. Tinha vergonha do Mestre. Não queria se envolver com Jesus. Quantos cristãos estão agindo da mesma forma hoje? Querem seguir Jesus, mas de longe. Acorde, meu irmão, minha irmã. Cristo precisa ser seguido de perto. Ele é a palavra de Deus. Seguir Jesus de perto é ter a sua palavra no coração. Além disso, todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão, tome-a segundo o que lhe foi revelado sobre o assunto pela palavra. Procure ir à igreja, ler a Bíblia e ter uma comunhão íntima com o Senhor Jesus, para que as promessas de Deus ocorram na nossa vida. Precisamos seguir Jesus de perto, eu repito, e não de longe. Que coisa horrível para um seguidor de Jesus Cristo, assentar-se na roda dos escarnecedores, como aconteceu com Pedro. Como fazia frio, aqueles homens fizeram uma fogueira, na qual se aqueciam. Infelizmente, Pedro também se aquecia com eles. Pedro assentou-se na roda dos escarnecedores, e esta foi a sua quinta queda. Assentar-se na roda dos escarnecedores significa comungar com os incrédulos, a sua filosofia de vida, os seus maus caminhos. A partir daí, Pedro começa a cair violentamente. Vivemos em um mundo corrompido. Não temos um único lugar nesse mundo onde podemos ir buscar orientação. Aquele que deseja se tornar um vencedor precisa estar ciente de que a fonte de informação e inspiração é a palavra de Deus, e o seu amparo também deve ser o Senhor. Todo cristão que não vive a palavra tende a se apoiar nas considerações dos homens. Quando se sente perseguido ou oprimido, recorre ao seu semelhante para buscar ajuda. E ao sentir-se só, busca em qualquer lugar algo que lhe possa dar segurança. Foi o que Pedro fez. Seguia Jesus de longe e quando viu os homens aquecendo-se do frio deste mundo, ele imediatamente juntou-se a eles. Não é difícil prever que breve ele tomaria decisões que envergonhariam o seu Senhor. O Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o refúgio e a fortaleza de quem o faz ser. Se a pessoa não dá importância à sua palavra, como poderá ela socorrê-la na hora da dificuldade? O Senhor é bom, forte e poderoso. Porém, ele não pode ajudar nem salvar quem não lhe dá oportunidade. Agir
segundo a sua palavra. É tudo o que ele precisa para que façamos que ele seja o nosso Deus. Amém? E que você também possa agir dessa maneira, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui neste momento entregando a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, tudo aquilo que nos pertence nas suas mãos. Crendo e confiando que o Senhor está operando grandemente nas nossas vidas e dos nossos amados. Porque nós cremos num Deus que é o Deus do milagre. O Deus que é o Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra. Para quem não há nada demasiadamente difícil. E nesse momento, pedimos que o Senhor venha olhar pela nossa vida, pela nossa família, por tudo aquilo que nos pertence. E te agradecemos, porque sabemos, Pai, que Tu és fiel. E fiel é o que prometeu. E nós procuramos a cada dia mudar o nosso comportamento, aquilo que não Te agrada, e procurarmos ser fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.